Ricardo, boa tarde, tudo bem? Como vai? Boa tarde, Joaquim Bezerra. Um abraço, estar com vocês, um abraço, falar para a nossa torcida tricolor, né? Onde eu tenho uma paixão. Olha lá, o André entrou agora também, ó. Já lá, Olha aí, o André entrou. que Boa tarde, legal, que pessoal. legal. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Joaquim. Boa tarde a Vamos lá. todos, gente. Um prazer imenso, André. A gente estava aqui, o Joaquim, quando me apresentou. Eu gosto muito de falar para a torcida de Santa Cruz. É uma torcida onde eu amo, onde eu tenho um carinho, onde eu nunca esqueci e onde, principalmente, onde eu nasci, que é Recife, Pernambuco. E graças a Deus eu consegui jogar no meu clube, onde eu sempre fui apaixonado desde criança, que é o Santa Cruz. Então, estou muito feliz de bater um papo com vocês. Aquelas mãos dadas no jogo da Bolívia, a gente ganhando, Joaquim, de 6-0, a gente vai de mãos dadas naquele jogo do Arruda, no Santa Cruz, onde o estádio onde eu me criei, onde eu me formei como atleta, como homem, a gente leva para uma Copa do Mundo. Por isso que quando a gente foi campeão do mundo, todos os jogadores queriam descer em Recife em agradecimento àquele belo jogo que foi Santa Cruz Santa Cruz não, Seleção Brasileira e Seleção Boliviana, 6-0. Ali eu te Fantástico. digo, ó, e eu vou falar de coração, aquelas mãos dadas, a gente levou. É como eu falo, a gente tem que dar as mãos. O Santa Cruz precisa ser forte. O Santa Isso. Cruz é muito grande. O maior patrimônio, eu venho falando isso há anos, né, hoje. O maior patrimônio do Santa Cruz não é ninguém. É a torcida, não é a torcida do Santa Cruz é o maior patrimônio. O Carlos Alberto Silva foi quem lhe colocou nessa posição de zagueiro, né? Porque você era lateral direito e ele disse: olha, se você quer chegar na seleção, você vai ter que jogar na zaga. Isso é verdade? Existe esse comentário aí? Eu queria que você falasse para a gente. A gente foi campeão, eu fui campeão com ele no Santa Cruz, eu fui campeão pan-americano, eu fui campeão pré-olímpico com ele, então a gente tem uma história muito bonita no clube e também na seleção. Na realidade, eu sempre fui, Joaquim, zagueiro. Eu fui zagueiro e eu fui, por acaso, jogar de lateral, porque não tinha ninguém na lateral. Aí eu me tornei lateral direito. Eu queria jogar, eu estava jogando no clube do meu coração. Então, quando se tem aquela... Quando eu estou no banco, e o Pedrinho, né? Pedrinho Nepomuceno, meu grande amigo. Tem tanta gente boa ali, Pedrinho, Aires, Gesseraldo. Meu Deus, eu tenho muita saudade de todo mundo. Né? João de Maria, o massagista, Zezinho, Luiz, Saulo. É muita gente boa. Eu fico um pouco emocionado porque essas pessoas foram muito importantes antes da chegada, é claro, do Carlos Alberto na minha vida. E o Carlos Alberto, ele deu salto de qualidade na minha vida. Então, ele conversava muito comigo e ele falou: olha, eu estou vendo você de lateral, mas eu jogava de lateral quando machucava os zagueiros, ele me colocava de zagueiro também, mas eu voltava para a lateral. E ele falava assim para mim: olha, vou te falar uma coisa, você é muito bom lateral, agora você vai ser um dos maiores zagueiros do futebol brasileiro. E o que ele falou, realmente, graças a Deus, quando eu fui vendido para o Guarani, né, aconteceu, e ele foi a primeira pessoa a me convocar. A primeira convocação minha foi na Inglaterra, no torneio Stalinhouse. A gente foi campeão, e foi a minha primeira convocação depois de 86, era o ano de 87 isso, e depois a gente foi campeão pré-olímpico, pan-americana, mas assim, é como eu te digo, foi um pai, foi uma pessoa que organizou a minha vida, que me orientou como deve ser um jogador, porque ele é uma pessoa respeitada e um profissional. Eu devo muito a minha vida a todos esses que eu falei antes, né, do Santa Cruz, porque aí tem os dirigentes que também, Jefeté, seu Adi, meu Deus, foram pessoas que me acolheram. Aí depois, é claro, o presidente, aí tem o Gildo Vilaça, tanta gente. O meu primeiro apartamento, eu quero falar isso para a torcida, eu comprei o Gildo Vilaça, em Recife, e vou te falar, comprei sem dinheiro. Ele acreditava em mim. Eu falei: Gildo, eu não tenho dinheiro. Ele falou: fica tranquilo, dá uma entradinha aí, depois a gente se acerta. Então, eu também, quando eu me casei, né, eu não tinha para onde ir. Então, os dirigentes de Santa Cruz me aumentaram um pouco o meu salário, alugaram um apartamento para mim em Boa Viagem, compraram alguns móveis. Então, é esse carinho que eu tenho pelo Santa Cruz, essa amizade que eu tenho, esse amor que eu tenho, é muito grande pelo Santa Cruz. Então, eu guardo até hoje. Não sei se o Joaquim lhe falou isso antes de a gente começar. Eu tive um problema aqui de conexão, mas todo mundo estava dizendo aqui: chama o Ricardo, cadê o Ricardo? Você na torcida da Santa Cruz é muito forte, viu, meu amigo? Não, mas é surpreendentemente forte, viu? Mas é porque é o amor que eu tenho. Eu nunca deixei, André e Joaquim, de amar o Santa Cruz. Isso eu falei sempre. Eu falo hoje, e se você pegar entrevistas minhas de 20 anos atrás, quando eu saí, eu nunca abandonei. É claro que às vezes a gente fica de fora. Eu ajudei muito Santa Cruz em alguns momentos. Ajudei por fora e pedi para não falar. Então, como eu te falo, eu acho que tem coisas que
você faz e não precisa comentar. Mas, assim, eu tenho um carinho muito grande pela torcida de Santa Cruz, eu tenho um amor muito grande pela torcida de Santa Cruz, porque eu nasci com isso, eu nasci sendo Santa Cruz. Me dói muito, às vezes, de ver uma situação quando o Santa Cruz se encontra, porque eu acho que o Santa Cruz tem uma torcida que já demonstrou tudo. Não dá mais para ficar só puxando da torcida. Eu acho que tem que puxar um pouco da gente também para tentar melhorar. Ricardo, por falar em dor, você foi o teu nome foi muito badalado há poucos dias atrás aqui no Recife por um desabafo sincero que você tinha feito nas redes sociais sobre essa situação que envolve o Santa Cruz, né? O Santa Cruz estava há 10, 12 anos atrás na Série C, 12 anos depois nós continuamos na Série C, e aqueles que amam o Santa Cruz como nós amamos, como você tem esse vínculo umbilical com o clube, a gente sofre com isso. E aí você fez um desabafo que chamou muita atenção. Eu recebi aquilo ali em vários grupos do WhatsApp, várias pessoas mandaram para mim aquilo ali, e aquilo chamou muita atenção. Você poderia falar um pouco sobre aquela situação, o que te levou a fazer aquele desabafo, o que é que passou pela tua cabeça? Não passou nada, não. Passa porque eu amo muito Santa Cruz. Te digo, muitas vezes as pessoas falam, você por que não vem? Eu tenho minha vida aqui no Rio, mas eu poderia estar dentro de Santa Cruz em algum momento. Eu nunca falei que não poderia. Não é obrigado você estar trabalhando, mas ajudar de várias maneiras. Né? Ajudar de várias maneiras. Então, quando eu vejo Santa Cruz nessa situação, me dói muito. Eu acho que a gente exige muito sempre quando está apertado do torcedor, mas a gente precisa mudar tudo isso. Né? Agora, também, André e Joaquim, é muito difícil a gente falar, a gente que está fora, a gente não sabe. Da última vez que eu estive dentro, que eu fui o treinador, para você ter uma ideia, a gente não tinha água, não tinha luz. Né? Você vê um cara que eu tinha parado de jogar. Eu cheguei lá, eu fui tudo ali dentro, junto com o presidente Mendonção, que me ajudou muito, Edinho, as pessoas. Mas assim, você vê, você vai dar uma qualidade para um treinador jovem da casa e dar aquilo ali, eu vou ser sério. Eu aceitei porque o Mendonção me chamou, e é um grande amigo que eu tenho, uma pessoa maravilhosa que foi comigo, mas assim, a gente não tinha nada, a gente não tinha uma bola. Eu falei, meu Deus, o Santa Cruz não pode ser isso. Não tinha água, não tinha luz, então os jogadores foram guerreiros. Chegamos a disputar um turno com o Náutico. Depois do turno eu pedi para ir embora, porque realmente não tinha como, porque queriam contratar e a gente não tinha dinheiro. Por isso que hoje eu falo muito em gestão. A gestão ela tem que ser muito boa, não adianta, tem que passar a verdade para o torcedor. Né? O torcedor ele tem que entender. Olha, eu vou ser sério, hoje eu não teria condição de coração. Ricardo, hoje o presidente... Não, ainda hoje não. Ainda não tô. Não é que eu não estou preparado, eu tenho muito conhecimento, mas eu preciso me preparar mais para ser um presidente do Santa Cruz. Eu não quero ser um dia, se eu for, ser um presidente que vai ali e diz, você foi 3 anos e não aconteceu nada. Ou muda tudo isso, ou não, porque pior não pode estar. Gente, a gente chegou no fundo do poço da Série D. A gente chegou, talvez, nem está na D. Isso não é o Santa Cruz, é isso que eu falo. Isso, e me dói, eu sou torcedor. Você acha que quando os caras soltam piadinha, eu não sinto dor, eu sou um cara normal? E te digo mais, eu quero o futebol pernambucano muito forte. Eu vou torcer para ganhar tudo em Recife, mas o Náutico estando forte, o Sport estando forte, a gente precisa se aliar mais. O futebol cearense hoje é o exemplo, Joaquim. Então você vai ter momento que vai cair, e o torcedor tem que entender. Mas caia pensando em subir. Ou se não, mantenha o máximo na primeira divisão. Mantenha-se o máximo. Porque a qualquer momento você tem, sim, condição de cair. Pode ter certeza disso. Então, é uma briga grande, porque lá fora, os clubes maiores têm muito mais dinheiro. Também tem muitos clubes grandes falidos, Joaquim. Também tem muitos grandes falidos, né? O que a gente tem... Desculpa, André, só complementando. O que a gente tem visto... E o que a gente precisa que o torcedor do Santa Cruz entenda é que um acesso ele não apaga o passado trágico que o Santa Cruz vem vivendo, entendeu? Com 62 milhões de prejuízo, 180 milhões de dívida. Então, subir é excelente, mas é o que você falou. A gente precisa subir e se equilibrar, porque senão a gente vai subir de novo e vai cair em escala direto de novo para a Série C. Joaquim, mas outra coisa, se você pode até subir o primeiro ano e cair no outro, mas se você cai estruturado, você sobe o ano seguinte.
Exatamente. Mas cai a estruturada. E o torcedor tem que entender isso, sim. Não é que eu vou querer que o Santa Cruz... Vou assumir o Santa Cruz amanhã, vai cair, vai subir um ano, vai... Não, não é isso. O Santa Cruz é muito forte. Tem uma torcida apaixonada. Esse estádio lotado mete medo a qualquer time, amigo. Com um bom time. Exatamente. Então, a gestão ela tem que ser transparente, tem que ser pagamento em dia, chamar todo mundo. Quando eu fui aí, juro a você, Joaquim e André, até isso eu fui um gestor na época. Eu falei, eu vou, mas eu quero todo mundo em dia. Eu fiquei 6 meses em Santa Cruz, 6 meses de pagamento em dias. Chamei os funcionários, falei, eu não tenho condição nenhuma. Eu falei com eles, eu não tenho condição de pagar esses 8 meses, 6 meses que vocês estão atrasados. Vamos fazer o seguinte, eu pago em dia aqui e vou fracionando e pagando. E te digo, pagamos. Só que não houve paciência. Precisamos ganhar. Não precisamos ganhar, não. Calma. O Santa Cruz não tem 30 anos que não ganha nada. Ele ganha o Pernambucano. O Santa Cruz precisa, primeiro lugar, se fixar na Série B. Estou te falando. Se fixar na Série B. É isso. E depois vai galgando os espaços para chegar na A muito mais fortalecida. A gente está percebendo que a torcida não está mais aceitando uma subida pontual. A torcida está percebendo que subir da Série C não é um grande feito, é mais do que uma obrigação. Nós nunca deveríamos ter tido essa situação de permanecer na Série C durante 3 anos, como está acontecendo nesse momento. André, o Fortaleza, ele ficou, Joaquim e André, 6 anos batendo na trave na Série C, até que foi para B. Subiu com o Antônio Carlos Zago, tá? Aí chegou o Rogério Ceni, que mandou. É muito importante as contratações. Primeiro, pessoas que saibam o que é o clube. O Rogério abraçou esse clube, o Fortaleza, e foi muito bom para ele isso. Fortaleza foi muito bom para Rogério Ceni, tá? Então, eu acho o seguinte, é muito tempo, você falou isso muito bem, agora, essa gestão ela tem que ser austera hoje no Santa Cruz. O torcedor ele tem que entender uma coisa, tá? Santa Cruz amanhã vai para B. Não, ele tem que ir logo para A. Calma. Explico, chamo. Não tem paciência. Então vai ser isso mesmo, vai ficar de A, B e C. Santa Cruz precisa mudar. Eu não gosto de ver o Santa Cruz com Pires na mão. Toda hora com Pires na mão. Não dá. Santa Cruz precisa ser pagável. Santa Cruz precisa ser pagável. Santa Cruz tem um nome fortíssimo. Outra coisa que eu bato na tecla em todos os times brasileiros. E muito mais no Nordeste, como nordestino, e muito mais no Santa Cruz. Acabou-se a base. Não se revela mais grandes jogadores. Se vende muito pouco. Tem vendido alguns jogadores, mas é muito pouco. Tem que se vender muito mais. Tem que se vender mais forte. O jogador tem que sair com 1 ou 2 anos de casa, sabendo o que é o Santa Cruz e com orgulho de dizer esse time é um clube sério. Paga em dias, é sério. Então, o jogador sai daí querendo ir embora. Não é assim, calma. O garoto é jovem, ele tem 18 anos. Eu queria sair de Santa Cruz um dia, mas eu fiquei 3 anos para sair de Santa Cruz. Zé do Carmo ficou muitos anos aí em Santa Cruz. Porque a gente tinha um carinho do torcedor e esse carinho, ele é importante. Então, eu acho que tem muita coisa a mudar, tem muita coisa importante para mudar. Agora, também tem uma coisa, tá? Que eu queria falar para vocês. Eu não quero falar de A, B ou C, D, dos dirigentes que passaram, eu também passei antes, mas eu te digo uma coisa, muitas dívidas, o presidente que está agora, o atual, o Tininho, ele pegou de outro, e outros pegou de outro, e outros, e não se teve uma gestão austera para isso. De dizer, bater na mesa e dizer, amigo, não dá. Eu não vou contratar, não vou por causa... Porque o torcedor pede milhões. Você vê que o Grafite, ele fala. O Grafite é um homem, tá? Um cara seríssimo. Um amigo que eu tenho, a gente se fala muito aqui no Rio. É um cara seríssimo. E, claro, por quê? Sabe qual é a pior coisa, André e Joaquim? É que quando você está mal, você começa a contratar. Você diz, eu preciso ficar na primeira divisão. E contrata, como o Santa Cruz fez. Desordenado. E aí, vamos dizer, não subiu. Quem paga esse rombo? O rombo ele é maior. É muito legal isso que a gente está conversando, mas precisa ser austero, sim, e chamar o torcedor para a conversa, porque esse torcedor de Santa Cruz é um torcedor sofrido. Ô, Ricardo, inclusive, eu queria que você também falasse um pouco do seguinte: na situação que o clube se encontra, que não tem crédito com a torcida, não tem crédito com o fornecedor, não tem crédito com o patrocinador, ele também passa a não ter crédito com os jogadores, não é verdade? Você, para contratar numa condição dessa, você tem que pelejar muito, tem que correr atrás para convencer o cara a vir jogar num time onde você pode correr o risco de não receber seu salário. Então, a importância do Santa Cruz, pelo seu tamanho, pela sua torcida e sua tradição, é que ainda faz com que ele possa atrair jogadores
não é, que eles possam vir para cá e despontar, não é, dentro do cenário nacional do futebol. Muito. E outra coisa, quantas parcerias não foram feitas de clube do Nordeste com clube do Sul, trazendo jogadores com qualidade também, e aqui se revelando? Isso é muito importante. É muito ruim você dever, porque o jogador ele fala um para o outro, eles comentam entre eles. Ó, ali tu vai, ali é bom, ali é ruim. Eu sei do sufoco que os presidentes dos clubes estão, principalmente diante da pandemia, mas esse sofrimento de Santa Cruz vem há anos. Eu não quero botar culpa nem no Tininho, nem todos têm culpa, todos que estão aí, Tininho, eu, Joaquim, Manuel, vocês, todo mundo, você mesmo, Joaquim, eu acho que trabalhou numa vice-presidência, você sabe como é difícil tudo. Então, às vezes tem um problema de hierarquia no clube, né, Joaquim, que você sabe que é difícil de mover isso. Muito, e o Santa Cruz, e eu vou ser sério, eu não vou falar hoje, eu conversei com um grande tricolor, um cara sensacional, e ele falou, é muito difícil abrir a cabeça das pessoas que estão, algumas pessoas de Santa Cruz. Eu não digo para tirar ninguém, mas o Santa Cruz precisa se modernizar para o mundo, gente. Senão vai ser muito difícil. O mundo ele mudou, muitas coisas mudaram. E essa modernização tem que vir já. O torcedor ele não aguenta mais. Eu não tenho conhecimento ainda, né, dos problemas do Santa Cruz totais. Como você falou, esse é um deles, né, que você está analisando aí. Eu acho que a coisa tem que ser transparente para o torcedor. O torcedor ele precisa ter transparência, né? É como eu falo, o torcedor é o maior investidor. Quando ele paga para ir ao estádio, quando ele paga para comprar camisa, quando ele paga para fazer várias coisas relacionadas, como, por exemplo, o centro de treinamento, né? O Vasco mesmo, quem construiu o centro de treinamento, está construindo, é o torcedor vascaíno. Eu tenho certeza que você pedir ao torcedor Santa Cruz, ele vai fazer. Ele vai fazer. Agora, faz uma coisa ordenada, faz uma coisa séria, mostra para o torcedor o que é que se está fazendo. O torcedor vem. O torcedor de Santa Cruz é muito grande. Eu fiquei abismado. Eu tenho um trabalho social em Recife, né, há 6 anos, né, com crianças carentes, junto com a Pompesa lá, a gente tem um trabalho, no Jordão do Alto, um lindo trabalho que a gente faz, gente, também, que é muito legal. Mas, assim, a torcida do Santa Cruz, ela me para na rua, né, pedindo, pelo amor de Deus, para se mudar, para que o Santa Cruz seja uma equipe forte. E, né, enfim, aí isso me dói um pouco, tudo isso. Né? É muito difícil você falar das coisas hoje, quando eu não estou lá dentro para falar, porque eu não tenho isso, esse contato que vocês têm, né? Mas é como eu falo, eu não quero colocar culpa no último agora, que é o Tininho. E eu te digo mais, é um amigo meu, acho que poucos presidentes de clube fazem times até com pouco dinheiro como ele. Mas eu sempre falo, eu falei para ele já, é muito pouco. A gestão de Santa Cruz, ela precisa ser melhorada por todos. É muito pouco. Santa Cruz não pode estar nessa, você falou aí, em 20 anos, 2 vezes na Série A. Isso não existe. Isso não existe. O torcedor ele sofre a cada dia. Então, vamos tentar, eu acho, dar as mãos, se unir cada vez mais. Aí vai estar tendo essa eleição aí, vocês estão vindo fortes também, como um todo. Mas o Santa Cruz é muito grande e precisa ser transparente. Ô, Ricardo, você que tem uma experiência aí, é um cara internacionalmente conhecido, como é que o Santa Cruz poderia se inserir, não é, dentro desse cenário internacional a nível de parcerias na área de futebol? Como é que você vê isso? Você que é um cara que pode contribuir muito com isso para o cenário, não é, do Santa Cruz nessa área internacional. Olha, eu vou falar uma coisa, Joaquim. Fala, André. Desculpa, Ricardo, só pegando o gancho do que o Joaquim falou, antes de você falar, Ricardo, o pessoal está aqui no chat dizendo para que você deveria ser o embaixador internacional do Santa Cruz, dado a sua projeção mundial, você é um campeão do mundo. Então, eu acho que realmente é um gancho bacana. Fala um pouquinho sobre isso. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu recebi um convite do Santa Cruz para ser treinador, do meu amigo Zé Mendonça. Eu nunca recebi convite do Santa Cruz, porque todo mundo se fala, na realidade. Pô, vamos chamar esse cara, vamos bater um papo. Estou te falando de coração. Ninguém nunca chamou assim, disse, cara, vamos bater um papo. Né? Assim, vamos, o que é que você acha? Assim, me mostra o que é que você pode ajudar. Esse papo eu nunca tive no Santa Cruz. Eu sei o que eu posso ajudar o Santa Cruz. Tanto aqui no Rio de Janeiro, conhecimento de CBF, conhecimento no mundo, conhecimento do Nordeste. Entendeu? Então, acho que às vezes precisa. O Ronaldo foi esse embaixador do Corinthians. O Ronaldo colocou a sua empresa lá no Corinthians e olha o que ele fez do Corinthians. Entendeu? Tem como se buscar muitas coisas boas para o Santa Cruz. Tem sim, agora, como eu digo, é claro, precisa conversar. Gente, a gente tem um jogador como o Rivaldo.
Rivaldo, para mim, é o maior jogador nordestino. Eu estou te falando de qual eu acho o Rivaldo um monstro. Sou fã do Rivaldo, fãzaço. Ele é do Santa Cruz, pô. O que é que a gente foi falar com ele? A gente pediu alguma coisa, foi mostrar a ele algum projeto. Rivaldo, senta aqui comigo, velho. Vê a seriedade disso aqui. Vem comigo, me ajuda, dá as mãos. O Santa Cruz precisa de você, o Santa Cruz precisa do Ricardo, o Santa Cruz precisa de todo ex-jogadores, do Carmo. Vamos nos unir, gente. O Santa Cruz é muito grande. Eu não gosto de batalhas, eu não gosto de nada disso. Eu só quero o bem. Se não for para fazer o bem, eu falo mesmo. Tem duas coisas para mim para trabalhar forte. É a base, porque aí está o dinheiro. Flamengo, guardem isso. E o Palmeiras, que gasta milhões em contratações, o Flamengo arrecadou mais de 1 bilhão. Desse 1 bilhão, 350, 400 milhões foi de venda de jogador da base. Então a gente está esquecendo isso. Isso não tem mais. Ricardo, a gente entende que uma das formas de você equalizar o passivo do Santa Cruz passa pela categoria de base do clube, porque ela é quem é o grande financiador, tá entendendo? Por conta, se você tem uma categoria de base forte, revelando talentos, você consegue fazer uma solidificação das finanças do clube e, com isso, equalizar passivo, colocar o caixa do clube em dia e voltar a ser grande. O caminho passa pela divisão de base, com certeza. Total. E te digo mais, vou te falar, e levar um treinador que vá com esse conceito, porque não adianta levar treinador. Não, eu quero contratar, amigo, tu vai contratar, mas tu vai olhar a base, tá? Porque aqui, no mínimo, como o Atlético Paranaense faz. Gente, a filosofia é do clube. A filosofia é do clube, não é de treinador. É do clube. Perfeito. Então você tem que analisar quem é o treinador que você vai trazer. Eu vou te falar, o Carlos Alberto veio, todo mundo fala, o Carlos Alberto gosta de contratações. Ele gostava, sim. Mas ele olhou e disse, não, eu gosto da base, porque eu gosto de ver qualidade. A gente tem que fazer uma base forte para dar isso ao treinador, essa capacidade. Subiu eu, Zé do Carmo, Henrique Menezes, Flávio, tanta gente boa, Marco Antônio, que foi se formando e se crescendo ali dentro. Então, você, primeiro, a gente fala, eu sou fã da base, mas tem que trabalhar. A base tem que trazer profissionais qualificados para qualificar e dar qualidade ao treinador. O treinador que venha. O Atlético Paranaense, só que eu queria falar com vocês é o seguinte, gente. O maior crescimento nos últimos anos é o Flamengo, não é o Atlético Paranaense, gente. Joaquim, André, me fala aí quanto é a dívida total do Santa Cruz, para deixar o Santa Cruz numa boa. Isso aí pagava a dívida e ainda sobrava 150 milhões. Meu amigo, a gente está perdendo tempo. Exatamente. A gente está perdendo tempo. O Santa Cruz não pode chegar a esse patamar? Claro que não chega. Claro. Sabe o que é? O Atlético foi austero ali, ó, até chegar ao patamar do Flamengo. Disse, não, amigo, aqui é 20 milhões. Aí o cara vem com R$2, 2 bro e 2 tarecos, como a gente fala aí, né? E uma caninha pitu para mandar um abraço pro meu amigo. É por isso, Ricardo, que a gente acredita no projeto que a gente quer implantar no Santa Cruz, que é um projeto de gestão austero, transparente, que valoriza a categoria de base e tem mais. O foco maior na categoria de base para ela ser o fomentador de todo o clube, de toda a parte financeira do clube. Joaquim, grave isso. E André, o que eu vou falar para vocês, eu falo para todos os clubes onde eu dou palestra, eu falo, tá? Nada é igual à base. Sabe por que eu sou? Porque eu fui um cara da base. Quando eu subi para Santa Cruz, eu tinha um amor pelo Santa Cruz. Eu sou Santa Cruz. Eu amo, amava, eu digo que eu, como jogador, hoje eu sou um torcedor. Eu amo Santa Cruz. Então eu vou falar daquele garotinho. Eu ia feliz treinar no Santa Cruz. Eu tinha vontade de ser campeão pelo Santa Cruz. A vontade era mais do que o maior, digo de coração, do que qualquer outro jogador. O jogador, ele vem, ele tem o dinheiro dele, ele passa a ter o amor pelo clube. Você vê o Pipico, o Grafite, a gente está falando de tantos jogadores que têm amor pelo Santa Cruz. Vai ter isso. Mas o cara da base, ele tem mais. A identificação dele. E o torcedor do Santa Cruz, ele ama a base. O torcedor do Santa Cruz, ele ama os garotos. Esse orgulho de pertencimento é que precisa ser resgatado dentro do Santa Cruz. Claro. Nas categorias de base e pelos funcionários do clube também. Isso. Eu torço para uma união de todos, para que o Santa Cruz seja muito forte. Gente, me dói muito quando eu vejo essa situação. Então, quando eu falo para vocês do Atlético, o que o Atlético se criou, o Atlético hoje é uma potência. O centro do Atlético, a de base e profissional, poucos clubes no Brasil têm. E no mundo, tá? Não é só no Brasil, nem no mundo.
a qualidade que o Atlético dá a essa garotada. Então, isso é um trabalho de formiguinha. O torcedor, eu acho o seguinte, eu estava vendo, nesses últimos 10 anos, o Santa Cruz, eu acho que ganhou 5 títulos, tá? Tá bom, gente. Se passar 1 ou 2 mais, não vai fazer mal a ninguém, não. Isso não quer dizer que vai se abdicar de título. Não estou falando isso. Mas para colocar a casa em ordem, tá? Tem que colocar a casa em ordem. Ricardo, você está citando um ponto muito interessante. Você falou que o atual gestor do clube tem esse talento de formar bons times sem dinheiro. E você também citou que isso não é o suficiente. Eu acho que foi perfeito, Ricardo, a sua colocação, porque nós precisamos entender de uma vez por todas, que o bom trabalho fora de campo fará com que o clube tenha resultados dentro de campo. Mas o contrário não é verdadeiro. Bons times dentro de campo, times bem formados, e aí eu dou o exemplo do time de 2016, um time que tinha Grafite, Thiago Cardoso, um time muito bom com o João Paulo. Caiu porque não tinha sustentação. A sustentação vem de pagar salário em dia. A sustentação vem de ter transparência. Eu estava ontem, de 7 horas da noite, Ricardo, eu não sou sócio do Vasco, mas eu estava ontem olhando o balanço do Vasco que está no site publicado para qualquer estranho. E eu não consigo ter acesso aos contratos do meu clube, do qual sou conselheiro, sou sócio do clube, eu não consigo ter. Então, o trabalho fora de campo hoje é aonde nós precisamos avançar. Eu não tenho dúvida nenhuma que um time bem ajustado dentro de campo, fazendo o razoável, vai fazer a boa defesa do Santa Cruz dentro dos gramados. Agora, fora de campo, nós precisamos evoluir, coisa que a gente não faz nos últimos 20 anos. A gente precisa dessa evolução. E quer ver uma coisa? O Joaquim tocou num assunto aí que me dói muito, que são os funcionários. Os atrasos, isso me incomoda. Há anos, isso me incomoda, velho. Porque eu fui garoto, eu fui criado no Santa Cruz. Santa Cruz sempre teve atrasos, não longos assim, um mesinho no máximo, mas na minha época não tinha tanto, mas tinha alguns atrasos. Mas não tinha como hoje, é muita... Gente, quando eu assumi o Santa Cruz como treinador, tinha pessoas com 6 meses sem receber salário. Aquilo me doía muito, aquilo me machucava. Você pega o cara da portaria, o cara tá mal, você pega o cara, as cozinheiras estão mal, aí vai o cara do carro, tá todo mundo mal. O clube fica ruim, fica pesado. A coisa Ricardo, não funciona. Você vê, eu fui vice-presidente e cuidei das finanças do clube em 2011. E, além de fazer acordo com todos os funcionários de salário atrasado, nós passamos a pagar em dia todos eles, todos os jogadores da época, tudo. Foi 1 ano, o Santa Cruz na Série D, e nós conseguimos, dentro de um planejamento, fazer isso. Até hoje, quase 10 anos depois, quando eu volto ao clube e encontro os funcionários, eles me são gratos por isso. E eu digo a eles, eu não fiz mais do que minha obrigação. Exatamente, Joaquim. Pagar salário em dia é obrigação do gestor, eu não fiz nada. Entendeu? Então, é isso. Parece não dá para você colocar o jogador para jogar e a mulher que serve a comida está com 3, 4 meses de salário atrasado, que trabalha dentro da cozinha. Entendeu? Não dá. É uma dor enorme que eu senti isso na pele e eu vou ter de coração. Eu trabalhei no São Paulo, que é um baita clube organizado, graças a Deus. Depois que saí, fiz o curso de gestão na CBF, também me formei, mas agora, para voltar ao futebol, tem que ser uma coisa muito séria, muito ordenada, porque dói muito, e me dói muito hoje de coração. Eu vejo esses problemas que tem em alguns clubes. Né? Se não for para solucionar, não dá para ir, não dá para voltar assim. Então, você precisa ter projetos consistentes, coisas boas. É como eu falo, eu acho que o Santa Cruz ele é muito grande. O Santa Cruz ele tem um nome, eu me recordo, quando eu estava no Real Madrid, né? E aí, quando eu falava, eu sou de. As entrevistas, você jogou aonde? Né? Eu iniciei no Santa Cruz. Né? Aí os caras sabem, Santa Cruz lá de Pernambuco, eles falavam, os espanhóis, né? Então, quer dizer, eu estou falando no ano de 91. E é claro, se esse nome ele vai sempre colocando aquilo que a gente fala, Série B, Série C, ninguém lembra, porque ele vai se colocando embaixo e outros clubes vão crescendo em relação a isso. Então a gente precisa realmente dar uma mais forte ao Santa Cruz, trabalhar forte, né, se ajudar, dar as mãos, porque olha, e vou ser sincero, tá, gente?
viu, Joaquim André? Tem muita gente poderosa aí em Recife que pode ajudar o Santa Cruz, tá? Muita. E Com tem muitos que certeza. ajudam e não se manifestam. Mas tem muitos que podem se ajudar, sim. Pode ajudar o Olha, Santa Cruz. E outra coisa, a torcida é muito grande e te digo mais, ela chega junto. Olha, tudo que se botar se vende para a torcida de Santa Cruz. É uma torcida humilde, é uma torcida pobre, mas é uma torcida que chega junto do clube, chega junto das pessoas que estão dentro do clube. Então, se você traz tudo isso, né, uma gestão forte, buscando essa transparência, buscando esse trabalho, você traz essas pessoas fortes do Santa Cruz. E eu conheço muitas pessoas fortes aí que se pode conversar e trazer para o Santa Cruz, e mostrando essa gestão. Agora, eu digo, gente, como foi o Flamengo, é um trabalho difícil, árduo. Agora eu vou falar uma coisa, tá? O Santa Cruz não tem a maior torcida. Agora, quando você fala em 300 milhões, a gente se assusta, tá? O Botafogo está falando em 1 bilhão, outros. Se fizer um trabalho sério, você traz gente que coloca dinheiro. Olha, para a Europa, a gente está falando de 50 milhões de euros, tá? Não é zero, você sabe, Joaquim, não é nada. Para Exatamente. grandes investidores. Agora, para você trazer os grandes investidores, você precisa mostrar que você quer credibilidade, também... transparência. É isso não aí. É um investidor, tá bom, eu vou investir, mas eu quero ver quando é o retorno desse investimento. Exatamente, né? Entendeu? Então, o problema também é que nenhum investidor, Ricardo, quer colocar o seu dinheiro aonde não há credibilidade e transparência, né? Se o clube ele não cultiva a credibilidade, ele não vai conseguir atrair. André, e outra coisa, tá? Que até é bom a gente falando sobre investidor, a gente fala muito hoje de clube-empresa, né? Eu acho que tem muitos clubes que não estão preparados, né? Eu vi outro dia o Botafogo aí está querendo ser clube-empresa, ainda não conseguiu. Eu acho que clube-empresa você precisa ter calma para fazer um clube-empresa. Eu acho que, primeiro, que muitos clubes, a maioria não estão preparados. E muitos dirigentes que pedem um clube-empresa, eles estão 20 anos dentro do clube. E foi eles que empurraram o clube nessa buraco que está. Então, entendeu? A gente não tem uma legislação no Brasil que ampare um clube-empresa, entendeu? Então, o Brasil, a estrutura jurídica do Brasil não dá segurança jurídica para um clube se transformar numa empresa. E, Joaquim, as pessoas acham que clube-empresa, ele vai ser clube-empresa, não, a dívida não vai... Tem que pagar a dívida, sim. Não vai ser exonerado da dívida. Você teve uma experiência em um dos clubes, dos maiores clubes do mundo, que é o São Paulo Futebol Clube. Você trabalhou ali na parte da gestão do futebol, interagindo com grandes nomes como Raí, Daniel Alves. Fala para a gente, Ricardo, como é essa gestão do futebol na tua visão? Como se faz bons times? Qual é o caminho que os clubes devem trilhar para alcançar o sucesso na gestão do futebol especificamente? Bem, em primeiro lugar, o que eu falei antes, a base ser muito forte. São Paulo está começando a crescer agora. Eu falava isso na minha época lá, bota a base, coloca a base. E o treinador, às vezes, ele tem que entender isso, né? E essa gestão, ela é forte. O São Paulo hoje atravessa um momento difícil. O São Paulo tem problemas difíceis. Sabe qual é o maior problema? É o problema da gestão mesmo, quando a gente se fala. Né? Não digo da transparência, mas eu acho que precisa se unificar mais. O São Paulo hoje tem Cotia, o São Paulo hoje tem Barra Funda, tem o Morumbi, que é muito um pouco distante. Tem que se unir mais. Essa transparência ela tem que existir mais por parte de todos, para ter um crescimento. Né? Então, precisa ter isso mais. Olhar internacionalmente o nome do clube. O São Paulo é muito forte internacionalmente. Santa Cruz, de uma época para trás, era muito forte. Hoje, o Santa Cruz não é. Nem se fala mais no Santa Cruz internacionalmente. Né? Hoje também tem muito poucos torneios. Né? Hoje não tem como tinha antigamente, mas precisa se modernizar e entrar na modernidade. E dentro disso, eu vou te falar que saíram dos clubes, dos ex-atletas. Precisa colocar ex-atletas capacitados dentro dos clubes. O clube que eu trabalhar, se eu voltar, eu vou buscar esses atletas do clube. Quem é capacitado para ajudar. Porque eu acho que isso é muito importante, uma referência. Você chegava no Real Madrid, quem me recebeu foi Di Stéfano. Você chega no Santos... Só. Não, e você chega no Santos, tem Mengalvio, toda aquela Pepe, tá tudo lá com aquela garotada. É fundamental que eles entendam o que é uma referência. Então, um dos projetos meu, fora a base, e principalmente na base, é ter ex-atletas capacitados. E não sou contra, não, as pessoas que estudam, não. Eu acho que tem que mesclar
as pessoas que estudam junto com a do futebol. O Joaquim, André, eu vou te falar uma coisa. Uma vez o Florentino Pérez falou, porque ele não sabia muito de futebol, ele falou, eu conheço, sou torcedor, mas ele buscou a excelência. Quem é o melhor cara de marketing? Quem é o melhor cara do futebol? Na época, o Valdano. Traz o Valdano. Então, é isso que eu falo. Não precisa você conhecer. Agora, eu sei, Joaquim, que amanhã, se eu for um coordenador Santa Cruz, eu vou falar de compliance e outras coisas, eu digo, não, Joaquim, vem aqui, me ajuda aqui. Porque eu acho que é isso, ter a humildade de dizer, eu preciso de você. Joaquim, eu preciso de Ricardo. André, eu preciso. Essa humildade é que falta às vezes. Porque cada um no seu quadrado, né, Ricardo? Tem a sua soberba do futebol. O cara acha que ele é maior do que todo mundo, e isso não cabe mais no futebol. Então, eu não sou contra ter o estudioso, o garoto que estuda, que não foi jogador, mas eles dois juntos vai ser uma maravilha, vai ser se completam. Porque na hora de dizer, amigo, bate na bola assim, o estudioso não vai saber. Mas o estudioso pode dizer, amigo, não força muito não, que pode dar um estiramento. Então, essa conversa, essa união, ela tem que existir. Eu não sabia, Ricardo, disso que você falou há pouco atrás, há cerca de 10, 15 minutos, que o Santa Cruz nunca lhe chamou para conversar e para pedir conselhos e servir da tua experiência. André, e tem mais. Muitas coisas foi eu que me fui buscar, porque eu vi umas situações, gente do céu. Então, eu também, eu sou muito na minha, tá? Eu falo as coisas, mas eu sou muito na minha. Quando me procuram, eu digo, Ricardo, isso, eu vou responder. Se eu também não puder, eu digo, velho, não posso. Eu não posso responder, porque, entendeu? Ricardo, você está agora respondendo a milhares de torcedores que todos os dias mandam mensagem para a gente. Cadê Ricardo Rocha? Cadê Grafite? Cadê Rivaldo? Cadê Zé do Carmo? O que é praticado no futebol internacional que pode ser aplicado no Santa Cruz, Ricardo? Essa gestão, essa transparência, o trabalho de base ser concluído. Eu vou te falar do Real Madrid, um clube onde eu joguei. O Real Madrid, ele contrata, mas dá uma olhada nos últimos anos o que é que o Real Madrid faz. Contrata jogadores jovens, claro que paga caro, mas também ele usa jogadores da base. Eu bato na tecla. A ressurreição do futebol do Santa Cruz ou dos clubes nordestinos está na base. É claro que hoje o Ceará e o Fortaleza eles estão no outro patamar porque eles precisam estar, mas vai chegar o momento, sim. O Bahia está fazendo isso, fazendo um trabalho forte da base, com o dado lá, levaram o dado agora, colocaram antes, tiraram e agora o dado voltou. Então, é essa harmonia entre base e profissional. As equipes europeias fazem isso muito bem. Que tipo de parcerias internacionais poderiam ser feitas para beneficiar o clube, na tua visão? Tem várias. Eu me recordo uma vez, eu fui fazer uma parceria, eu fiz do CRB, tinha um amigo meu lá e pediu, eu levei o Atlético Mineiro, né? E depois a gente viu o Marcelo Rocha, hoje foi lá emprestado, o Marcelo, o treinador, que foi várias vezes campeão da Copa do Brasil, né, brasileiro. Eu acho que é o seguinte, essas parcerias têm que vir ordenadas, como eu falei para vocês, construídas. Nenhum clube europeu vai querer, eu vou entrar no Santos, não é assim. O Santa Cruz precisa se organizar dentro e fora de campo. E você levar isso para eles. O Santa Cruz tem uma história bonita, se revelou muitos jogadores. Se você dizer, Ricardo Rocha, foi revelado aqui, e Rivaldo, o maior de todos, foi revelado aqui, isso chama atenção. Isso chama a atenção do cara. Opa, esses caras revelam jogadores. Mas isso parou no tempo. Alguém conversa, mas o Santa Cruz tem que ter isso dentro dele. Santa Cruz tem que ter isso dentro dele. Pernambuco, Recife, tem que ter orgulho. E não é Santa Cruz, não. Isso vai para Náutico e Sport também, dos seus jogadores, dos jogadores que deram tudo isso. Sem os clubes, a gente não existia, mas também nós fazemos parte da grandeza do clube, elevando o nome do clube. Então, essas parcerias podem vir de qualquer jeito. Agora, quando você se organiza no Brasil, como o Atlético fez isso, mostrou esses jogadores internacionalmente e esses jogadores estão sendo vendidos para fora. O Atlético hoje não se preocupa em vender jogador para o Brasil. Ele pensa em vender só para fora. Se tiver uma boa proposta, ele vende. Se não, então, o Santa Cruz precisa se organizar e mostrar para os investidores lá fora. Olha o Santa Cruz. Olha essa torcida do Santa Cruz. Olha o que nós temos. Né? Agora não na Série C, na Série D, com problemas seríssimos. Então, eu acho que esse tipo de parceria ela pode beneficiar muito
gestores estrangeiros. Eu já conversei com alguns. Eu já falei do Santa Cruz. E muitos deles, Ricardo, juro a você, todos falam isso para mim. Eles precisam se organizar mais. Eles precisam se organizar mais fora de campo. Dentro de campo a gente sabe dos problemas, mas a gente não vê essa organização também fora de campo. E isso tem prejudicado, né? Ricardo, qual é o impacto de uma boa gestão no resultado do time em campo? Quer ver uma coisa? Eu vou... O Atlético Paranaense, que eu citei, o Corinthians, né? O Corinthians ganhou tudo com a gestão, que foi pagamento em dia, seriedade, né? Aí, o único problema de São Paulo, Corinthians, esse time, é a vaidade dos dirigentes. Quando começa a ter briga, aí, amigo, sai de baixo, porque a tendência é uma queda enorme. Está acontecendo em São Paulo esses últimos anos, o próprio Corinthians agora está tendo problemas seríssimos, também não está pagando aos jogadores, né? Agora eu vou te citar o Flamengo, né? Essa gestão do Flamengo, né? Todo mundo falava da era Zico, tá? Porque para mim foi os maiores jogadores da minha referência, é o Flamengo de Zico, né? Então, aquele time do Flamengo não tem ninguém que vai dizer esse time não jogava bola, tá? E essa referência do Zico, ela foi de 81, tá? Até o ano passado. Olha quantos anos sem ganhar título importante, que é uma Libertadores. É muito pouco. Sabe por que ganhou? Aí eu pergunto ao torcedor. Eu fiz essa resposta ao torcedor, alguns torcedores do Flamengo. Quando o Flamengo não vinha ganhando, vocês entravam em campo, vocês batiam nos jogadores. Eu falei para alguns torcedores amigos meus, vocês queriam dar porrada, não, isso aqui é Flamengo. Vocês conseguiram ganhar o quê? Aí quando pegaram uma gestão séria, vocês estão usufruindo. Quer dizer, porrada vale a pena? Pancadaria? Ou essa gestão que foi austera, mas agora está colhendo os frutos? Então, pode ter certeza, vai sofrer um pouquinho, mas lá na frente, Fortaleza é isso. Ficou 6 anos na C, mas a gestão, séria, pagamento em dia, até que foi para B, e aí não segura mais. Então, essa gestão fora de campo ela é fundamental para o sucesso. Outra coisa, a gente tem que acabar com o jeitinho brasileiro. A gente ganha muito sem organizar. Então, a gente deixa para lá, ganhamos esse título, foi bom assim. O Santa Cruz está assim, não tem dinheiro, mas a gente ganhou um pernambucano. É muito pouco, gente. É muito pouco. Quem quer ser grande tem que pensar uma gestão séria. Tá aí, vocês sabem que é uma gestão séria, uma gestão forte. Então, é isso que eu torço para o Santa Cruz. O impacto é enorme. O Santa Cruz, grande fora de campo, ele vai ser muito maior dentro de campo. A gente divulgou no nosso lançamento da chapa, a gente tem sido muito cobrado, tá, Ricardo? Pela sua aproximação ao projeto, pela aproximação do Rivaldo e pela aproximação do grafite. E a gente estava dizendo que um casamento ele não começa do dia para a noite. Né? Inclusive, eu tenho uma aptidão para falar em casamento, vou casar em dezembro agora, e a gente tem experiência nisso. Então, a gente primeiro precisa namorar, para depois noivar, e depois chegar, se for o caso, se for bom para ambas as partes, chegar no casamento. E aí, Ricardo, foi muito bom conhecê-lo, né? Estou vendo que você realmente é um profundo conhecedor do... Você casa... Estou muito romântico hoje falando em casamento, mas você casa duas coisas muito especiais, que é o amor pelo Santa Cruz e o conhecimento de futebol. Você casa perfeitamente essas duas variáveis aí que são muito importantes para toda a torcida do Santa Cruz. E aí eu quero finalizar, Ricardo, fazendo uma pergunta que chegou aqui, quero pedir que o Marinas coloque aí na tela, uma pergunta que chegou aí do torcedor, e que você responda aí para a gente. De que forma a sua experiência no futebol poderia agregar valor ao nosso Clube Santa Cruz? Como é que a tua experiência, Ricardo, ela pode ser utilizada hoje, na tua visão, na tua ótica, como o Santa Cruz pode se servir da tua experiência, da tua expertise no futebol, Ricardo? Bom, em primeiro lugar, a primeira coisa, eu fui criado no Santa Cruz, eu nasci no Santa Cruz. Claro que eu joguei no Santo Amaro, eu nunca me abdico de dizer, não, eu comecei no Santo Amaro, mas eu fui para a base do Santa Cruz. Né? Então, isso já vale muito. Outra coisa, graças a Deus, eu fui campeão do mundo e tenho alguma história no futebol brasileiro e mundial. Então, eu abro muitas portas também em alguns lugares, que pode ser importante para Santa Cruz ou outras coisas que eu tenho a ver na minha vida, que eu trabalho, que eu busco. Né? Então, o trabalho, a seriedade que eu tive na minha vida, eu conquistei tudo
com muito trabalho, seriedade, né? Então, isso é muito bom, né? Então, eu acho que essa experiência de vida, de futebol, esse conhecimento, ele é muito bom. Se tu perguntar para mim, Ricardo, hoje tu seria um treinador? Não. Tu seria talvez o diretor de futebol? Talvez não, não. Talvez não. Eu posso ajudar de várias maneiras. Eu ainda não sei, ainda bem, mas assim, eu acho que tem várias maneiras de ajudar. Vou dizer, eu graças a Deus, tenho ótima entrada na CBF, eu tenho uma ótima entrada com a imprensa brasileira, ótima, com todos. Né? Nunca tive problema nenhum, trabalhei na Globo, na SBT, enfim, todos da Fox, tenho só amigos. Então, essa experiência ela é válida quando você tem as portas abertas, né, para buscar sustentabilidade para o clube, principalmente um clube onde eu amo, que é o Santa Cruz. Então, é como eu te falei, a gente está aí para ajudar da melhor maneira possível. Né? Quero agradecer o torcedor que me escutou aí. Né? Eu não quero prometer nada, nem prometer nada ao torcedor. Acho que tem que se trabalhar muito. André, tem que se trabalhar muito Santa Cruz e eu acho que vamos esperar. Estou aí para ajudar o Santa Cruz, sempre falei. Quem precisar, aí tem um amigo que pode ajudar o Santa Cruz e explorar. Eu sempre digo, eu acho que Recife, Pernambuco e meu time Santa Cruz, ele explora muito pouco, Ricardo, o conhecimento que eu tenho de trazer muitas coisas boas para a minha terra, mas mesmo assim eu vou trazer. Eu estou ajudando e o ano que vem eu vou estar muito mais em Recife, Pernambuco. Eu tenho um trabalho social aí e quero intensificá-lo ele mais e quero estar muito próximo à minha terra, né? Porque é uma terra que eu amo e que eu adoro e tem minha família também aí. Tenho meus 2 filhos, tenho parentes aí, Ricardinho e Rafaela, tenho amigos meus aí que estão aí há muitos anos, amigos mesmo, né? Então eu quero mandar um abraço a todos, um abraço Joaquim, André. Sabe que a gente, Ricardo é um amigo e está aí para ajudar todos vocês. Bom, André, Joaquim, obrigado pelo convite, foi bom participar com vocês, esclarecer algumas coisas para os torcedores do Santa Cruz, sejam conscientes na votação. Agora, o que eu peço, tanto você ou quem vai assumir o Santa Cruz, não se esqueçam nunca dos funcionários que estão lá há muitos anos, são pessoas humildes, pessoas boas, que eu amo, e principalmente essa torcida. Essa torcida, ela merece um carinho enorme de todos nós, e a gente tem que trazer ela. Não precisa dizer que ela vamos trazer, porque ela vai ao campo, ela vai ao estádio. Teve um jogo agora, eles fora do estádio, incentivando. Então, o Santa Cruz ele é muito forte. Ele é muito grande, ele é apaixonante. Então, vamos cuidar mais do nosso torcedor, gente. Vamos cuidar mais do nosso Santa Cruz. Obrigado aí pela entrevista aí. E sabe aí, podem contar comigo.